Assim como está escrito em Lucas 12 versículo 2-3, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que sussurraram aos ouvidos em quartos fechados será proclamado dos telhados. Neste caso, a empresa no Brasil, representada por Raquel de Oliveira, está agindo em fé e tentando evitar a intimação regular de uma decisão judicial que já foi do seu conhecimento, inclusive por meios eletrônicos. A resistência em cumprir essa ordem pode ser vista como uma tentativa de frustrar o cumprimento da justiça. No entanto, não havendo certidão negativa da intimação e diante da impossibilidade de contato com a representante legal, foi determinado que os advogados da X Brasil Internet Limitada sejam intimados imediatamente, inclusive por meios eletrônicos, para que adotem as providências necessárias ao cumprimento integral da ordem no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$20 mil. Além disso, a administradora Raquel de Oliveira corre o risco de prisão por desobediência à determinação judicial. Em uma ação que muitos consideram ilegal e sem fundamento, Alexandre de Moraes proferiu uma ordem que não segue o marco civil da internet nem o devido processo legal. A empresa, alegando que a ordem é ilegal, decidiu não cumpri-la. Em resposta, Moraes ameaçou prender a representante legal do Twitter no Brasil. Essa situação coloca a equipe do Twitter em uma posição difícil, forçando-os a deixar o país para evitar consequências legais, mesmo quando estão tentando respeitar a lei. Como Lucas nos adverte, o que está sendo feito às escondidas será trazido à luz. Este é um momento de reflexão sobre os limites da justiça e o respeito às leis, algo que deve ser ponderado por todos nós. A Bíblia oferece uma vasta gama de ensinamentos sobre justiça, autoridade e obediência. Em situações onde decisões judiciais e ordens legais entram em conflito com a fé e os princípios morais, os cristãos frequentemente buscam orientação nas Escrituras para compreender como proceder. Este conteúdo explora o que a Bíblia diz sobre a justiça e a obediência à lei, e como aplicar esses princípios em situações desafiadoras. A Bíblia descreve Deus como o juiz supremo, justo e imparcial. Em Deuteronômio 32 versículo 4, lemos: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, pois todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e não comete injustiça, justo e reto é Ele. Deus é apresentado como o padrão absoluto de justiça, e a justiça divina é central na compreensão bíblica da lei. A lei dada a Moisés no Antigo Testamento estabelece princípios de justiça e moralidade para a vida comunitária. Em Levítico 19 versículo 15, por exemplo, está escrito: Não cometerás injustiça no julgamento, nem favorecerás o pobre, nem terás respeito à pessoa do grande. Com justiça julgarás o teu próximo. A lei mosaica é um reflexo do caráter justo de Deus e serve como um guia para a conduta ética e moral. Jesus Cristo enfatizou a justiça em seus ensinamentos. Em Mateus 5 versículo 17 e 18, ele afirmou: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um iota, nem um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus não veio abolir a lei, mas trazer uma nova compreensão de como viver de acordo com os princípios de Deus. A Bíblia ensina que as autoridades governamentais são estabelecidas por Deus e devem ser obedecidas, desde que não entrem em conflito com as leis divinas. Romanos 13 versículo 1-2 diz: Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não seja de Deus, e as autoridades que a foram estabelecidas por Deus. Portanto, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. No entanto, a obediência à autoridade governamental não é absoluta. Em Atos 5 versículo 29, Pedro e os outros apóstolos disseram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando as ordens das autoridades humanas entram em conflito com os mandamentos de Deus, os cristãos são chamados a priorizar a obediência a Deus. A Bíblia oferece orientações para resolver disputas de forma justa e pacífica. Mateus 18 versículo 15 e 17 descreve um processo para resolver conflitos entre irmãos na fé, que inclui confronto pessoal, envolvimento de testemunhas e, se necessário, a participação da comunidade eclesiástica. A prática do perdão é central na vida cristã.
Em Colossenses 3 versículo 13, Paulo escreve: suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos mutuamente, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A reconciliação e o perdão são essenciais para manter relacionamentos harmoniosos e resolver disputas de maneira justa. Em situações onde a lei humana parece conflitar com a moralidade cristã, é importante buscar orientação espiritual e legal. A Bíblia encoraja a buscar sabedoria, Tiago 1 versículo 5, e a agir com integridade. A igreja e a comunidade cristã podem desempenhar um papel importante na mediação de conflitos e na busca de soluções justas. A orientação bíblica e o apoio da comunidade são recursos valiosos para enfrentar desafios legais e morais. A Bíblia fornece uma base sólida para entender a justiça e a obediência à lei, mas também nos lembra que a obediência a Deus deve ser a prioridade máxima. Em situações complexas e desafiadoras, os cristãos são chamados a buscar a sabedoria divina, agir com integridade e buscar a justiça de acordo com os princípios de Deus.